Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. Eu continuo trazendo para vocês a série da FUVEST. Essa é a segunda parte da primeira prova de acesso 2019, né? É a primeira fase. Estou corrigindo as questões de matemática, né? Já corrigi 4 na primeira parte, vou corrigir mais 3 dessa vez, ok? Agora, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, dê o like, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante. Agora chega de papo e vamos à resolução. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez e a cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem, né? Silo colocados anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza de... Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui, depois eu explico a ordem de grandeza. De cara, eu vou colocar uma folha inicialmente, e depois a mesma quantidade que já tem. Já tem uma, eu vou colocar uma. Até agora já tem 2, então eu coloco 2. Até agora tem 4, então você coloca 4. Até o momento tem 8, você coloca 8. Ou seja, vai sempre dobrar. Então, a partir daqui, você tem uma PG de quantos termos? Quando ele fala 33 dessas operações, eu já fiz uma no início, mais 32 termos. E você está colocando essas folhas uma sobre a outra, ou seja, você quer a soma dos 32 termos dessa PG. Soma de n termos da PG é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Sobre Q, que é a razão, menos 1. Nesse caso aqui, a soma dos 32 termos é o primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, é o dobro, né? Elevado a 32, menos 1, sobre 2 menos 1. Soma dos 32 termos é o quê? 2 elevado a 32 menos 1. Porém, a soma total eu tenho que considerar esse primeiro aqui. Ou seja, total é 2 elevado a 32 menos 1 mais 1. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 32 folhas. Ok? Cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. Se eu passar 0,1 milímetros para metros, eu vou ter então metro, decímetro, centímetro e milímetro, voltando 1, 2, 3 casas. Portanto, eu tenho 2 elevado a 32 vezes 0,1 vezes 10 a menos 3 metros. Só que 0,1 é 10 a menos 1, portanto, eu tenho 2 a 32 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 metros. Total, 2 a 32 vezes 10 a menos 4 metros. Tudo bem, mas para entender melhor a ordem de grandeza, a gente vai fazer uma aproximação agora. Uma coisa que é importantíssimo saber. 2 elevado a décima é 1024, que é aproximadamente 1000, 10 ao cubo. Então, a gente usa que 2 a décima é aproximadamente igual a 10 ao cubo. Ok? Só para ter noção da ordem de grandeza. Com isso, nós temos, então, que 2 elevado a 32 vezes 10 a menos 4 metros, podemos escrever como 2 elevado a 10 elevado a 3, 2 a 30, elevado ao quadrado, 32, vezes 10 a menos 4. No lugar de 2 a décima, eu posso escrever o quê? 10 ao cubo. Então, vai ficar 10 ao cubo elevado a 3, vezes 2 a quadrado, vezes 10 a menos 4 metros. Que vai dar 10 a nona, vezes 4, vezes 10 a menos 4. 9 menos 4, 5. Ou seja, 4 vezes 10 a quinta metros. Que dá 400.000 metros. Passando para quilômetros, 400 quilômetros, é só dividir por 1000. Gente, a ordem de grandeza de 400 quilômetros é a altura de um poste? Não. Em quilômetro, né? Da altura de um prédio de 30 andares? Não.
Do comprimento da Avenida Paulista, pode ser muito grande o comprimento da Avenida Paulista, mas não tem 400 quilômetros, será? E da distância da cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, que é a resposta. 400 quilômetros, né? É bem próximo. Isso aí que é a ordem de grandeza, ok? Então vamos dar continuidade. Espero que tenha entendido. Pausa. 51ª questão. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50 centímetros. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos são de 10 centímetros. Se essa escada for prolongada em 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Olha o que nós temos que entender. Temos que entender que nós temos aqui peças desse tipo, como se você pegasse um dominó e empilhasse. Então, aqui você teria vamos supor, vamos chamar assim, um bloco, aqui você teria 2, aqui você teria 3, aqui você teria 4. Ele quer saber até 20 blocos. Beleza? Isso é uma progressão aritmética. Eu tenho que descobrir quantos blocos eu vou ter, porque depois é só calcular o volume de um e multiplicar pelo total. Soma dos n termos de uma progressão aritmética é A1 mais AN vezes N sobre 2. Soma dos 20 termos de uma progressão aritmética. Primeiro termo é 1. Último termo é 20, né? Porque está crescendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O quarto termo é 4. O terceiro termo é 3. O 20º termo vai ser 20. Número de termos são 20. Né? São 20 colunas dessa sobre 2. Então você tem 21 vezes 20 sobre 2. Simplificando, 21 vezes 10, 210 blocos. Vamos botar assim. Ok? Você vai ter 210 blocos para montar uma escada de 20 degraus. Agora o volume de 1. Volume vai ser o quê? Você tem comprimento, largura e altura, que são o quê? Você tem 20 centímetros, que eu vou chamar de 0,2, né? Você pode botar aqui para não perder. 0,2 metros. 50 centímetros, que são o quê? 0,5 metros. E você tem também 10 centímetros, que é a altura ali, que são de 0,1 metros. Multiplicando tudo, 0,5 vezes 0,1, você teria 0,01 metro cúbico em cada bloco desse. Só que você tem quantos? 210. Então, total, 210 vezes 0,01. Voltando duas casas, 2,1 metros cúbicos. Se fosse para concreto, você ia precisar de 2,1 metros cúbicos de concreto. Ok? Letra A. Uma questão extremamente conceitual, de conteúdo, né? Você sabendo a fórmula da soma da PA, nesse caso aí, até se você fosse somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o 20, você ia ter certeza que seriam 210 blocos. E depois era só multiplicar pelo volume unitário. Beleza? Vamos seguir. Essa questão é bem bacana. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedo reto retângulo, que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme figura, que é uma lona. Sabendo que a lateral do prédio tem 80 metros de altura e 28 de largura, então esse aqui, vou te explicar por que é esse aqui. 80 e 28. E que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura, é o menor no caso, e 20 metros de largura. Essa largura aqui tem 20, aqui tem 20 e aqui tem 28. E que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra, ou seja, a distância aqui são 15 metros. Ele quer saber a área total da lona. Bom, a lona é um trapézio. Ele é um trapézio cuja base maior mede 28 metros e a base menor 20 metros. Eu preciso dessa altura. E essa altura eu vou descobrir da seguinte maneira. Quando eu calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Eu não sei se você conseguiu visualizar, mas é um triângulo retângulo formado entre
A distância entre os prédios, 15. A diferença das alturas, ou seja, onde acaba aqui o 60 até o 80, ou seja, 80 menos 60, 20 metros de altura. E o que a gente precisa aqui eu vou chamar de x. Beleza, então. Essa hipotenusa, no caso, é a altura do trapézio que eu preciso para calcular a área. E que é a hipotenusa do triângulo retângulo formado entre a diferença das alturas dos prédios e a distância entre eles. Resolvendo, hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado é 225 mais 400. X ao quadrado é igual a 625, tirando a raiz quadrada, 25. Ok? Metros. O que eu falo para os meus alunos é o pitagórico 3, 4, 5. Ele está aqui. Aqui o 20 é o quê? 4 vezes 5. Esse aqui é o 3 vezes 5. E aqui vai ser o 5 vezes 5. 25. Se lembrasse, poderia ter feito isso? Poderia sim, sem problema nenhum. Agora que eu descobri a altura, a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, 28. Base menor, 20. A altura é 25. Dividido por 2. Então, vamos lá. 48 vezes 25 dividido por 2, que dá, simplificando, 24 vezes 25, que dá 600. 600 o quê? Metros quadrados de lona. Bom, eu espero que tenha entendido. Eu faço em blocos de 3 para não ficar muito extenso, né? Continue acompanhando aí a sequência. Já fiz um vídeo, esse é o segundo e tem o terceiro ainda, para fechar essa primeira fase da FUVEST de 2019. Obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, o comentário. Isso ajuda muito no trabalho. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!